Pronto. Infelizmente eu vou ter que olhar para uma das câmeras, né? Porque eu tô fazendo ao mesmo tempo nos dois. Boa noite. Boa noite para quem tá pelo Instagram também, né? Seja bem-vinda. Para quem não me conhece, para quem tá aqui agora, né, pela primeira vez, eu sou Vanessa Brum, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho, né, com controle, com foco no controle da ansiedade. Então eu venho preparando conteúdos, né, para poder ajudar as pessoas. Olha, eu esqueci até da minha iluminação aqui. Boa noite Fernanda, boa noite Carolzinha, boa noite Magda. Hoje eu tô fazendo um pouquinho diferente, eu vou pedir desculpa a vocês pela demora em entrar aqui, né? Eu tô experimentando, eu acho que a vida também é pra gente experimentar coisas novas a todo momento. Então eu demorei um pouquinho pra entrar, porque eu tô fazendo a live hoje ao mesmo tempo no Facebook e na minha página do Facebook e aqui no Instagram, tá? Então, como foi a primeira vez que eu coloquei aqui no Facebook, eu demorei um pouquinho para conseguir fazer a conexão, entender como é que funcionava, né? E aí eu precisei atrasar alguns minutinhos. Então eu peço desculpa para vocês, mas ao mesmo tempo para que a gente possa crescer, né? Faz aí um comentário pra mim, o áudio tá legal, vocês estão ouvindo direitinho? Eu fiquei com medo de colocar 2 microfones e dar problema. Então eu tô com o microfone para o Facebook e o Instagram tá, né, sem fone de ouvido, sem nada, né, pra poder facilitar. Tá? Vocês no Instagram estão conseguindo me escutar direitinho? Sinaliza aí pra mim, ok? Ai, que bom. Então, pessoal, né, para quem já vem me acompanhando há um tempo, eu venho sempre fazendo aqui na página postagens diárias para poder ajudar, né, as pessoas a vencerem essa ansiedade dia a dia. Eu sempre faço a explicação, né, do que é a ansiedade. A cada dia, graças a Deus, eu tenho pessoas novas nas minhas páginas. Então eu faço questão de explicar minimamente, né, um pouquinho para que a gente consiga entender o contexto todo, né? A gente está falando de ansiedade, e a ansiedade é um mecanismo natural do nosso corpo, né? Eu sempre explico isso, que a gente precisa da ansiedade. A gente tendo a ansiedade em quantidade necessária, ela vai ajudar o nosso corpo, vai ajudar a gente, inclusive, a se prever alguns problemas, algumas situações de perigo que a gente vá, né, vivenciar. Então é muito importante a ansiedade para o nosso corpo. Ela não é algo que a gente tem que afastar, que vai acabar de vez. Por isso eu falo de vencer ela dia a dia, né? Que a gente consiga diminuir ali aquele índice que está alto, né? E que está atrapalhando a nossa rotina. Historicamente, né, os homens das cavernas, por exemplo, eles precisavam da ansiedade. A nossa espécie hoje só tá aqui porque a ansiedade é natural do nosso corpo. Então, eles previam as dificuldades que poderiam vir a aparecer e eles, de alguma forma, conseguiam se organizar para ou lutar, né, ou fugir na hora que eles iam à caça. Então isso é muito necessário para o nosso corpo. Foi isso que fez a gente estar aqui hoje. Só que, o que é a ansiedade? É quando o nosso corpo começa a identificar que há perigos demais. Quando a gente tem muitos estímulos e o nosso corpo identifica que há perigos demais, a gente precisa prever, antecipar, né, se organizar para lidar com essa ansiedade. E aí a gente começa a ficar com ansiedade aumentada. Quando a gente não consegue perceber que essa ansiedade está aumentada, a gente acaba muitas vezes deixando ela crescer demais, não conseguindo entender, né, os pensamentos ali que são disfuncionais e que pode reconhecer algo que não é perigoso como perigo, e a gente vai crescendo ela cada dia mais. Então, assim, esse é o tema, né, principal sempre das minhas lives que eu falo, assim, geralmente tem algo a ver ou com como a ansiedade pode limitar ou como ajudar, né? Então eu sempre foco nisso. Quando eu tô na clínica, né? Quando a gente tá na clínica, o que a gente mais escuta é assim: nossa, cada vez que vem uma crise, cada vez que vem uma dificuldade, eu tento controlar e é pior, porque quanto mais eu tento controlar, mais eu fico agitada, mais o meu corpo reage, né? E aí o desespero começa a bater, porque eu não consigo dar conta daquilo que tá acontecendo com o meu corpo.
Então, hoje o que eu venho trazer pra vocês é algumas dicas. É lógico que não tô dizendo pra vocês que, como eu disse, que é natural do nosso corpo, eu tô dizendo, vai fazer isso e vai curar a sua ansiedade. Não, eu não tô fazendo isso. E se alguém fizer isso pra vocês, é uma propaganda enganosa, inclusive, tá? Eu tô aqui pra trazer alguns mecanismos, algumas técnicas que podem ajudar você a lidar com a sua ansiedade de uma forma saudável, de uma forma que ela consiga ir diminuindo esses sintomas, né? É lógico também que existem várias técnicas. Essa técnica que eu trouxe para vocês, né, hoje, ela é uma técnica que tem muita aceitação, principalmente na linha teórica que eu utilizo, né? Ela tem muito retorno e muita eficácia. Dentro dos estudos, todos, né, que eu li, fala muito da eficácia disso para amenizar, exatamente, Fernanda, para amenizar esse sintoma no nosso corpo, tá? Até porque a gente entende, eu entendo também, né, que a ansiedade geralmente ela começa a atrapalhar, as pessoas começam a buscar ajuda quando os sintomas no corpo começam a aparecer. Infelizmente, enquanto tá na ordem do pensamento, muitos acham que tá bom, é assim mesmo, é agitação do dia a dia, né? Então, vamos deixar pra lá. Não, daqui a pouco passa, é estresse, um final de semana que eu vou relaxar vai passar. E não vai, e a gente vai aumentando. E aí a gente só começa a dar conta quando começa a tremer, né? O tremor é algo que incomoda muito. A tontura, o mal-estar no corpo, o coração acelerar, né? Então, assim, quando começam esses sintomas, a gente vai buscar ajuda. Então, a gente precisa entender que, para começar, né, o que eu falei, que chegam os pacientes na clínica falando, eu não consigo controlar os meus pensamentos, eu não consigo. E geralmente quem não tem ansiedade, não entende de ansiedade, vai te dizer isso também. Você precisa controlar seus pensamentos, você precisa parar de pensar dessa forma. Gente, né, quem fala isso é porque realmente não entende nada do funcionamento e também não sente. Porque é muito fácil falar, né? Quem tá de fora. Então, assim, a primeira coisa que eu vou te dizer no momento da crise é que a gente entenda que não dá pra controlar a mente, tá? A gente não vai controlar a mente ali na hora da crise. Se você tiver no momento de crise e quiser parar com ela, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar. Já fiz esse exemplo uma vez com vocês, né? Inclusive, quem não... Eu tenho um serviço de psicodesafio, eu fiz um e-book, uma amostra desse psicodesafio, tem esse exercício até lá. E a gente fala, né, quando a gente não pensa no elefante verde, não pensa no elefante verde, não pensa no elefante verde, não pensa no elefante verde. Quem aí pensou no elefante verde? Alguém aí pensou no elefante verde? Porque quando a gente diz pra nossa mente não pensa, não pensa, não pensa, provavelmente a gente vai pensar. Porque eu não tenho controle da minha mente. Eu não tenho controle do que eu vou pensar e quanto mais eu forço a não pensar, eu vou pensar. Então, o que eu preciso fazer nesse momento não é controlar a minha mente. É conseguir controlar o meu corpo. Eu preciso controlar ali naquele momento como o meu corpo vai reagir naquela crise. Como o meu corpo tá sentindo aquilo, como que a minha mente manda pro meu corpo. Então, eu preciso mostrar que não há perigo ali, né? Então, assim, controlar a mente, né? Para de pensar, você não vai pensar. E aí você vai voltar lá no consultório e vai dizer pra mim que não tá dando certo, que você tá tentando de tudo e que não tá conseguindo não pensar. Então, a gente precisa entender, né? A gente precisa entender. No início eu falei, gente, como eu estou online nos dois, às vezes eu olho pra cima, às vezes eu olho pra baixo, porque eu tô com duas câmeras ao mesmo tempo, tá bom? Então, assim, a gente precisa entender que a gente não vai conseguir controlar a mente. A gente consegue controlar ali o nosso corpo, como que a gente vai conseguir acalmar ali os efeitos da ansiedade no nosso corpo pra gente perceber que não há perigo. Outra coisa que chega muito na clínica quando a gente tá com a crise de ansiedade, essa crise de ansiedade vai sendo aumentada, a gente pode gerar sim, né, um ataque de pânico. E o que eu percebo mais quando tem as crises e os ataques de pânico inicialmente, a gente não consegue entender o que dispara, né, a crise. A frase que eu sempre escuto foi do nada isso começou. Eu não sei por que começou, não sei o que aconteceu, eu tava tranquila no meu trabalho
E aí, de repente, eu comecei a me sentir mal e eu não sei o que aconteceu. Eu vou te dizer que existem sim alguns gatilhos que vão gerar esse comportamento no seu corpo, tá? Agora, você não vai identificar eles, e aí eu vou dizer que eu acho que 100% dos pacientes que chegaram na clínica nunca disseram pra mim o motivo do qual eles tiveram aquele gatilho que disparou aquilo pra eles, tá? Então, a gente precisa entender que geralmente vai ser do nada, tá? Vai ser do nada mesmo, você não identifica o que aconteceu naquela situação. E aí você vai dizer pra mim que do nada você estava trabalhando, e aí ou você estava estudando, ou você estava fazendo alguma coisa na sua casa, ou até vendo uma televisão e começou a se sentir mal. E aí você começou a suar, você começou a não ter mais controle do seu corpo. Isso é o que chega. A gente acaba tendo pensamentos disfuncionais e a gente não percebe esses pensamentos. Eles são muito rápidos, tá? A gente não tem consciência do que a gente está pensando na hora que a gente pensa, tá? A gente pensa o tempo inteiro, nós somos seres pensantes, nós não paramos de pensar um só minuto. Mas até quando a gente dorme são pensamentos, né? A gente pensa sempre. Mas quando quando o nosso corpo, a nossa mente, identifica que naquele pensamento há algum perigo, há algo que eu preciso me proteger, ele vai gerar uma reação no meu corpo. Então, ela vem lá do pensamento, né? Todos esses sintomas, a mente e o corpo trabalhando juntos. Então, né, para eu poder trazer para vocês hoje ali uma técnica, né? Eu pensei, como eu falei, numa técnica que fosse mais simples, entre aspas, porém eficaz, né? Eu sempre falo de respiração, né? Mas é uma coisa. E aí a técnica que eu trouxe hoje para vocês foi uma técnica que se chama Acalme-se. Não sei se alguém aí já escutou falar. Alguém já escutou falar dessa técnica? Acalme-se. Ela é esqueci o nome agora, acróstico, que é aquela primeira letrinha as letrinhas da palavra formam ali uma frase. Lembra lá na escola que a gente fazia? Vanessa, V, vaidosa, A, amorosa. Alguém fez isso na escola? Né? Na minha época de escola a gente fazia muito isso. Né? Não conhece essa técnica? Então acalme-se. Cada letrinha dessa palavra, ela vai te dar uma orientação do que fazer no momento de crise, tá? Isso aí você vai achar ali à torta e direito na internet. Se você pesquisar no Google, você vai achar essa técnica. Só que uma coisa é você ler, né? Outra coisa é você ter alguém te explicando como essa técnica funciona e podendo tirar as dúvidas que você tiver, né, naquele momento. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem buscar, podem falar que eu vou tentar, né, tá solucionando as dúvidas de vocês. Então, o que consiste essa técnica Acalme-se? Como eu disse, cada letra tem uma função. A primeira letra da palavra Acalme-se é a letra A. E a letra A, ela vem de algo que eu sempre falo aqui, né? Por isso eu acho que essa técnica ela é tão perfeita, né? Porque ela é meio que um resumo do que às vezes a gente vai falando ali, várias picadinhas, e eu escolhi ela por isso. A é de aceite. Aceite a situação, aceite a sua ansiedade. Pode parecer algo assim, né, contraditório, mas dentro do dicionário, a palavra aceitar, ela tem a definição de dar permissão para receber, né? Então, quando a gente aceita a ansiedade, a gente costuma fazer com que ela vá embora mais rápido. Lembra que eu falei lá do pensamento? Não pense, não pense, não pense, não pense. Se eu ficar, não quero sentir, não posso sentir, não quero sentir, isso é ruim, isso eu preciso afastar esse pensamento, se eu passar mal, né? Isso vai fazer com que eu não consiga sair dessa crise. Quanto mais eu rejeito, mais eu tento afastar, mais eu seguro essa crise comigo. Mas eu mantenho essa crise. Então eu preciso, o primeiro ponto para eu conseguir lidar com a ansiedade, o aceitar, ele nem é só no momento de crise, né? Eu preciso aceitar a ansiedade num contexto geral para eu aprender a lidar com ela. Mas é fundamental eu aceitar. Lembra que eu falei do exemplo
né, da pessoa que tá lá, que tá trabalhando, né, e ela começa a se sentir mal. O que muitas vezes a gente percebe que depois que ela tem a primeira crise, o medo de ter novas crises, por ela não aceitar a ansiedade, o medo que ela vai gerando e criando aquilo dentro dela, faz com que as crises aumentem cada vez mais, né? Então, a gente precisa aceitar primeiro a ansiedade. É realmente entender que eu preciso sentir aquilo para que aquilo passe. Por mais contraditório e difícil que isso pareça, né? Alguém já ouviu falar nisso, em aceitar? Já tentou fazer isso? Ou alguém aí tem crise de ansiedade e a primeira coisa que quer fazer é afastar a crise? Porque é isso que eu escuto, né? Eu não quero sentir. Se eu tenho a ideia que a crise de ansiedade é algo ruim, eu quero afastar. Primeiro, a gente precisa entender também que eu nunca li. Olha que eu estudo pra caramba. Quem me conhece sabe que eu estudo pra caramba. Quem me segue também, porque eu sempre posto, né? Eu nunca li, né, nem vi nada que alguém morreu numa crise de pânico, tá? Então, assim, a gente precisa entender que aquilo não é um perigo real. Eu não vou morrer por causa daquela crise. Apesar da sensação no meu corpo ser de que eu vou morrer. É o que eu escuto também todos os dias. É uma crise muito forte, parece que eu vou morrer, eu não sei, parece que não vai dar conta, eu preciso ir pro hospital, eu preciso que alguém faça alguma coisa, eu não posso ficar sozinha porque eu vou morrer aqui, não vai ter ninguém pra me socorrer. Mas essa percepção, ela não é real. Ela é da ordem do pensamento. Então eu preciso entender que eu não vou morrer daquilo. Quando eu começo a entender que aquilo ali é um sintoma da ansiedade, que a minha mente tá comandando ali de uma forma, vamos dizer, errada pro meu corpo, eu consigo aceitar que isso vai passar. Eu preciso aceitar que isso vai passar, né? Então você pode até recitar como um mantra, né? Eu não vou morrer, eu não vou passar mal, não vai acontecer nada demais, né? Isso já vai passar, é momentâneo. Outra coisa, as crises geralmente elas vão durar aí em torno de 20 minutos no máximo. Pode parecer uma vida, pode ser crises recorrentes, né? As pessoas às vezes relatam que tem crise com recorrência, mas elas não vão durar tanto tempo. Então eu preciso entender isso também, tá? Então quando eu aceito isso, vai passar, isso já vai passar. Eu já fiz o primeiro passo do A, de aceitar, tá? A segunda letra da palavra acalme-se é a C. Contemple as coisas ao seu redor, tá? Contemplar as coisas ao seu redor. O que é isso? O que é contemplar? Às vezes a gente não aprende muito isso, né? A gente olha, a gente vê, mas a gente não contempla, a gente não consegue entender isso. Quando eu começo a contemplar as coisas ao meu redor, eu tiro o foco de dentro e coloco o foco para fora. O que é isso? Eu paro ali naquele momento, não significa que eu não tenho que olhar pra mim, né? Porque quando às vezes a gente fala, você precisa olhar pra si, você precisa se compreender. A gente não tá falando num momento de crise. Você precisa olhar pra si fora da crise. Dentro da crise, se você olhar pra si, você vai aumentar a crise. Então, olhar pra dentro de si no momento da crise, contemplar as coisas ao redor no momento da crise, é olhar pra fora, é eu ver as coisas, eu começar a observar tudo que tá ao meu redor, as pessoas que estão à volta, os objetos, as cores, as texturas. Então eu começo a tirar, né, o foco do que eu tô sentindo do meu corpo, que tá esquentando, ou que tá ficando dormente, ou que tá isso, e eu começo a colocar esse foco em outra coisa. Eu começo a colocar esse foco num objeto, numa coisa, num espaço, e eu vou tirando. Eu preciso olhar minuciosamente, eu preciso olhar com detalhes, né? E aí, por isso contemplar, por isso é o dar atenção, tá? Então o segundo ponto é tirar de dentro de mim o foco e colocar para fora, tá? Colocar em algo que tá do lado de fora. O terceiro ponto, né, é o outro A. Acalme-se, depois vem o outro A. O que seria esse outro A? É um ponto que é um dos mais difíceis, né? É um dos que eu escuto que é o mais difícil, acho que, de manter aí na hora da crise. Agir com naturalidade, agir
com ansiedade, agir apesar da ansiedade. Quando você tá numa crise de ansiedade, aí assim, por exemplo, eu vou relatar uma situação que eu tive na clínica. A paciente foi fazer compras e aí, de repente, ela começou a olhar pro lado, ela começou a se sentir mal, ela começou parecia que a vista ficou meio embaçada, meio estranha, a sensação, né, no corpo. E aí ela falou, eu abandonei o carrinho de compras e saí correndo. Eu abandonei o carrinho de compras e fui embora porque eu precisava respirar. Eu precisava sair daquele lugar porque aquilo estava me fazendo muito mal. Olha só, quando você faz isso, a impressão que você tem, aí eu vou dizer pra você que é a impressão. Quando você cede pra sua ansiedade e sai, se retira daquele estímulo, na verdade, você tá reforçando a sua ansiedade. Por quê? Você tá dizendo que realmente ali existia um perigo. Existia algo que você precisava sair. E quando você sai e você se sente aliviado, é como se você dissesse, realmente agora eu tô fora de perigo. Então, a probabilidade desse sintoma voltar todas as vezes que você se colocar numa situação assim é muito grande. Então, a gente precisa não ceder naquele momento. Não parar. Respirar fundo. Outra coisa, tô muito ansiosa, o que a gente faz? Falar rápido e age e quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E vai pra lá e vai pra cá. Acalma. Tenta fazer as coisas devagar. Tenta fazer as coisas uma coisa de cada vez. É difícil? É. Mas quando a crise passar, como eu disse, ela vai ter ali em torno de 20 minutos, né? No máximo o tempo. Quando aquela crise passar, você vai ter uma sensação de que você deu conta. De que você conseguiu passar apesar da dificuldade. Então, mas quando você sai, você diz pra você mesmo que eu não sou capaz de suportar aquilo. E aí o que a gente percebe? Que as pessoas começam a deixar de frequentar lugares. Eu fui a uma festa, tava muito cheia, eu comecei a me sentir mal, e aí eu precisei sair, e aí eu precisei ir pra casa, me tira daqui, eu tô sentindo mal. Eu não vou a outra festa. Porque eu sei que eu vou passar mal. Então não vou. Então, quando eu faço esse movimento de ceder à ansiedade, é como se eu mostrasse pra mim que eu realmente não consigo. Então, assim, apesar da dificuldade, apesar da ansiedade, haja com ela assim mesmo, tá? Faça o que você estiver fazendo, não ceda, não faça diferente, porque senão você vai mostrar pra essa ansiedade que ela tá certa. E aí vai ficar mais difícil de você tirar isso depois, tá? Então, assim, a outra letra é o A, né? Do haja. Depois do haja, a gente tem, né? A-C-A-L. Do acalme-se. L. O L é uma técnica que eu falo muito. É a respiração. L é de libere o ar. Já viu, né? Quando a gente tá muito cheio, muito tenso, a gente faz... E esse movimento que a gente faz, parece que a gente coloca o ar e um peso pra fora, né? Parece que a gente solta aquilo que tá preso dentro da gente. Então, o L é um L de libere o ar. Libere o ar, a gente pode ter várias formas de fazer isso. Não sei se vocês, quem tem ansiedade, já percebeu como que a respiração fica na hora da crise. Quando você tá com uma crise de ansiedade, geralmente, a respiração, ó, ela fica aqui no peito. É como se o ar ficasse curto e você não conseguisse respirar. Então você fica... O ar não vem direito. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar técnicas, né? E aí, né, tem 1 milhão de técnicas. Eu vou falar uma aqui que eu costumo passar e que as pessoas costumam me dizer que ajudam, né? A gente fica ofegante porque dá a sensação de que o pulmão nem enche. Ou seja, o que a gente escuta? Falta de ar. Por que o ar falta? Porque na crise eu não consigo respirar adequadamente. Então, uma das formas da gente lidar com essa respiração, né, e ter uma respiração mais adequada, é o que a gente chama lá da respiração diafragmática. O que é isso? Como eu falei, quando a gente tá ofegante, quando a gente tá ansioso, ó, a respiração só mexe o peito, ela só mexe aqui pra cima.
Quando a gente precisa fazer esse movimento lá da letra L de liberar o ar, eu preciso inspirar, ou seja, puxar o ar de forma devagar. E uma das formas, né, como eu falei, a diafragmática, é colocar a mão na barriga próxima ao umbigo. E você, quando respirar, você precisa sentir a sua mão movimentar. Então eu vou respirar, eu movimento aqui embaixo. Por que isso? Porque eu tô movimentando meu diafragma, que tá ali, né? Abaixo ali no pulmão. Então, eu preciso respirar adequadamente. Puxei o ar, eu não vou soltar o ar de qualquer forma. Eu vou inspirar, fazendo o movimento da minha mão levantar. Eu vou segurar esse ar por alguns segundos e vou soltar lentamente esse ar. Eu costumo falar 3 segundos, pelo menos, principalmente no início, né? Porque não adianta você fazer essa técnica muito longa no momento que você tá em crise, que às vezes você tem a sensação de que você não vai conseguir. Então, eu prefiro sugerir que você faça 3 segundos, puxe o ar em 3 segundos lentamente. Conta mentalmente, tá, gente? Ó. Seguro por 3 segundos e solto por 3 segundos. Tem algumas pessoas que falam pra soltar pela boca ou pela narina. Eu sempre sugiro pela narina mesmo, não, né? E assim, quando você fizer esse movimento, você tem que fazer ele por várias vezes. Faça ele por várias vezes até que você consiga perceber que você já tá se acalmando. Isso, só a técnica da respiração, ela já ajuda muito, tá? Tem pacientes que falam que só a técnica da respiração já ajuda muito eles a lidarem com essa ansiedade. Mas dentro desse contexto que a gente está falando aqui, né, eu segui um passo a passo. Então, o liberar o ar ali, ele também tem uma função e eu preciso fazer. Quando eu falo de respirar lentamente, eu tô falando também de atenção. Eu tô falando também que eu vou perceber esse ar entrando na narina, eu vou sentir esse ar. Quando eu tô respirando lentamente, eu consigo. Não sei se alguém já percebeu isso. A gente sente o ar descendo, depois a gente sente a temperatura do ar quando ele tá entrando no nariz. E quando eu libero o ar, eu percebo também que o ar muda de temperatura, eu percebo por onde ele tá passando. Então, é importante eu ter essa atenção, porque isso, além da questão da oxigenação do corpo, alguém falou ali, oxigena o cérebro e ajuda muito. Sim, não é só uma questão de foco, de atenção, mas é uma questão, inclusive, de oxigenação, né? Porque o meu coração bombeia mais rápido. Então, eu preciso também mostrar ao meu corpo que ele pode funcionar. Lembra que eu falei que eu não consigo ali controlar, né, o não pensar o tempo todo ou acalmar a mente? Mas quando eu foco a atenção ali no meu corpo, eu consigo controlar com mais facilidade. Então, eu preciso controlar a minha respiração. Quando eu faço esse movimento, eu já percebo. Geralmente, quando a gente faz ali 2, 3 minutos da respiração, a gente já percebe uma mudança muito grande. Hoje eu encerrei um grupo, né, que eu fiz até aqui pra vocês a propaganda, né, várias vezes falei o Vencendo a Ansiedade Dia a Dia, e no final, na finalização, várias pessoas falaram: ai, olha, a técnica da respiração tá me ajudando muito, a técnica, né, tal, quando eu tô muito nervosa eu faço e eu consigo perceber que eu tô me acalmando. Então, assim, a gente percebe que a ansiedade, ela começa a diminuir naquele momento a crise, tá? Então, a letra L é de libere o ar, tá? Depois da letra L, a gente tem a letra M, tá? A letra M da palavra acalme-se é mantenha os passos anteriores. A gente não pode, né, acalmei um pouquinho ali e começar a ficar pensando o tempo todo, preocupado que vai, que não vai, né? Eu preciso manter. Então, vamos lá. A letra A, a primeira letra A, que é aceitar que eu tô passando por aquele momento, que ele vai passar, que isso vai acabar, que eu já tô, né, que eu vou conseguir controlar essa crise, que eu não vou morrer com isso. E aí eu falo com muita propriedade a palavra morrer, porque é essa palavra que eu escuto, né? Parece que eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Então, a gente precisa aceitar o que tá sentindo para que ele passe mais rápido. Então, aceite,
contemplar o que está ao seu redor, continue ali, né, tendo atenção ao que está à volta, tirando ali o foco do que você está sentindo de sintoma, porque senão você amplifica esses sintomas. De agir com naturalidade é não deixar de fazer aquilo que você estava fazendo, né? É acalmar-se ali e continuar realizando a sua atividade por mais difícil que seja. Respira e continua fazendo a sua atividade. Porque se você sair, você vai mostrar para o seu corpo que realmente aquilo era perigoso e que ele tinha razão, tá? E liberar o ar dos pulmões. Então, mantenha o passo a passo que você já realizou até aqui. Agora, os últimos passos, né? Eles são para posterior à crise. A gente não realiza ele ali na hora exata da crise, tá? Mas é algo que vai ajudar você, sim, a controlar a sua ansiedade. Porém, já não é tão na hora da crise. Por quê? O que eu disse para vocês? Que a gente, na hora da crise, não tem como avaliar o pensamento. Não dá para você avaliar o pensamento numa hora de crise. Por quê? Eles estão muito confusos, estão muito cheios ali das emoções e dos sintomas fisiológicos e você vai ficar cada vez com mais medo. Então, na hora da crise, a gente precisa controlar o corpo. Porém, nas últimas letras, né? A letra E, depois da letra M, vem a letra E. Examine os seus pensamentos. Porém, o examine os seus pensamentos vai ser feito depois que você diminuir a sua crise. Passei a crise, consegui me controlar, consegui ver que eu superei ela. E aí eu vou começar ali a entender um pouquinho desses pensamentos. E que pensamento que eu tive, né? Será que esses pensamentos, eles são verdade? Porque às vezes a gente tem... A nossa mente nos prega várias peças, ela nos engana mesmo, tá? E a gente tem muitos pensamentos que eles não são reais, eles não condizem com a realidade. Ah, Vanessa, você tá dizendo que eu tô mentindo? Você tá dizendo que eu tô inventando? Não, eu não tô dizendo que você tá mentindo, que você tá inventando. Eu tô dizendo que baseado ali nas suas crenças, né? Eu sempre falo de crenças, mas baseado nas suas crenças, baseado no que você viveu até hoje, você pode estar tendo uma interpretação errônea da situação. É como se você só conseguisse ver um lado das coisas. Então, você precisa, sim, questionar o seu pensamento. Será? Quem aí nunca teve um pensamento, né? E aí, quando se deu conta, falou, poxa, não era bem como eu estava imaginando. A situação não era bem como eu pensava. Acho que podia ter pensado dessa forma. Poxa, na hora eu não pensei. Significa que eu inventei? Não, eu só tive uma interpretação errada ali daquela situação. Então, quando eu digo para vocês examinarem o pensamento, é exatamente isso. Quando eu digo para vocês examinarem o pensamento, é pensar, será que essa situação realmente é verdade? Esse pensamento, essa situação não, esse pensamento que eu tive sobre uma determinada situação, sobre uma determinada coisa que eu vivi, né? Será que essa lembrança que eu fico aí remoendo, né? Será que ela realmente é desse jeito que eu estou pensando? Porque às vezes ela pode não ser, então eu preciso buscar ali a veracidade, a verdade daquele pensamento. Agora, existem alguns pensamentos que são ruins e são reais, infelizmente. E a gente precisa entender, então, qual é a utilidade de eu pensar isso. Porque o que pensar nisso, focar nisso, vai fazer com a minha vida? Vai me ajudar em alguma coisa? Vai me levar em algum lugar? Então, por que pensar nisso? Por mais que talvez seja verdade, o que focar nesse pensamento vai me ajudar? Entende por que eu não consigo fazer isso no momento da crise? Eu não tenho estabilidade suficiente para fazer isso, tá? Então, assim, por isso eu preciso esses últimos pontos fazer após cessar a crise, né? Aquele pico da minha ansiedade, tá? Então aqui, ó, eu uso a técnica de respiração que você ensinou e realmente consigo me controlar. Sim, né? Quem me acompanha sabe que eu falo muito de técnica de respiração ali pro momento da crise. Mas eu hoje trouxe
essa técnica mais completa, porque eu acho que ela contempla toda a ansiedade, ela contempla todos os passos para a gente poder entender o funcionamento disso, né? E como lidar com isso. Então, assim, já fiz isso, comecei a entender o que esses pensamentos estão me dizendo. E assim, quando eu tô falando de pensamento, eu tô dizendo de pensamentos, gente, que são, eu não sei aqui, né, a gente, nas redes, a gente não tem muita ideia de quem de fato tá assistindo, né, eu não conheço todo mundo, não sei o histórico de todo mundo, mas quem tem crise de ansiedade, os pensamentos, eles são realmente, crise de pânico, os pensamentos, eles são aterrorizantes, eles são pensamentos muito pesados e muito ruins. Então, eu preciso amenizar a crise para eu questionar esses pensamentos. E eu preciso lidar com eles. Por quê? Se foram eles que dispararam a minha crise, se eu só cortar a crise, eu não vou conseguir diminuir, inclusive, os espaços da crise até que elas acabem. Né? Por quê? Lembra que eu sempre falo da medicação? É como se eu tampasse, anestesiasse. Eu anestesiei ali e aí eu não tenho ali aquele sintoma. Só que a raiz está lá, pulsando. E uma hora ela vai. Ou ela vai voltar, né? Ou ela vai direcionar para outros lados os sintomas. Eu vou ter outros momentos com outras crises. Mas uma coisa eu posso ter certeza é que não vai acabar. Porque eu não matei a raiz. Eu não fui lá naquele pensamento. Eu não fui lá naquela crença que gera esses pensamentos disfuncionais. Eu tô ali só nos sintomas. É como se eu fosse apagando incêndios. Só que o foco e o fogo vai espalhando para outras áreas, tá? Então, examine os seus pensamentos. É a letra E do acalme. A letra S é uma coisa que é difícil às vezes a gente fazer. E aí eu vou dizer para você até que é difícil a gente fazer sem ser ansioso também, né? Sorria. Assim, pode parecer uma coisa boba, mas sorria. Existem vários estudos que falam sobre sorrir, que falam sobre a importância do sorriso, do quanto o sorriso, né, o quanto sorrir pode ajudar na nossa vida, trazer mais qualidade de vida, né? As pessoas que sorriem, quem aí nunca viu? Pesquisa mostra que pessoas que sorriem vivem mais, que pessoas que sorriem são... Tem vários estudos que falam sobre isso. Mas não é só um sorrir por sorrir. É um sorria. Você conseguiu superar essa crise. Pode ser que você tenha outras, né? Mas essa crise você conseguiu passar. Você saiu dela. Aí, ai, Vanessa, mas poxa, só porque eu fiz isso, mas eu senti, não era nem pra eu ter sentido, né? Uma das coisas, vários estudos mostram, vários deles, que as pessoas que têm ansiedade, elas costumam ser muito perfeccionistas. Ou seja, tudo tem que estar muito perfeito, tudo tem que estar muito certo. E aí eu não consigo reconhecer o valor das pequenas coisas. Eu não consigo reconhecer o valor das minhas, eu chamo de micro-vitórias, né? Que são aqueles pequenos passos que dão certo ao longo do dia. Se uma coisa não deu certo no meu dia, o meu planejamento inteiro foi embora, nada deu certo. Só que foi uma coisa, o restante deu certo. Então, esse perfeccionismo te atrapalha a ver o quanto você realmente deu conta. Então, sorria sim. No primeiro momento, você estava achando que você ia morrer. E agora você conseguiu superar essa crise. Por mais que seja difícil reconhecer, você deu conta sim. Você teve dificuldade. Ninguém disse que foi fácil, ao contrário. Talvez a dificuldade foi o que fez isso ter tanto valor. Mas você conseguiu superar a sua crise. Então, sorria. Realmente você conseguiu. Você passou por mais essa. E o último ponto, né? Acalme-se. A última letra é a letra E. A letra E, ela pode ser dentro do pensamento lá, né? Que eu tô dizendo que a gente tem pensamento disfuncional. Esses pensamentos, geralmente, eles são mais negativos. Mas espere o futuro com aceitação. O que eu tô querendo dizer com isso? A ansiedade, o que eu falei lá no começo, por isso que eu sempre faço essa explicaçãozinha, né, no início de todas as lives. O que é a ansiedade? É eu prever todas as possibilidades do que possa vir a acontecer e que me coloque em risco. É eu conseguir me antecipar para tudo isso para que eu não tenha risco. É eu conseguir ver todos os problemas que possam vir e realmente dar conta, por isso o perfeccionismo. Então, quando eu digo para você que o último ponto espere o futuro com aceitação,
Eu tô dizendo pra você que, inclusive, novas crises podem vir a acontecer. Então, não adianta eu pensar que eu superei essa e que eu nunca mais vou ter crise, eu não posso ter crise, e agora eu tô ótima. No primeiro sintomazinho que você tiver, você vai começar a gerar crise de novo. Por quê? Eu achei que eu tava curada. E aí agora, olha, eu já comecei com esses sintomas, eu já comecei a não dormir direito, eu já comecei a sentir o meu corpo assim, eu já comecei a sentir meu corpo assado. Então, você não consegue aceitar que possa acontecer. Então, a gente precisa aceitar que a gente não tem o controle de tudo e que você vai superar sim, mas você não pode prever o que vai acontecer, inclusive novas crises. Inclusive situações que podem ser gatilhos para você. Então, quando eu digo para vocês essa técnica do acalme-se, é a gente entender que a gente não tem o controle de tudo, que a gente não vai dar conta de tudo, mas que eu posso sim conseguir sair de uma determinada... Opa, travou para vocês? Tá travado para mais alguém? Tá todo mundo... Tem alguém me vendo? Sinaliza aí pra mim. Tá pra vocês? Pelo Facebook eu não consigo ver se tem alguma coisa. Dá um ok pra mim, vocês estão conseguindo me enxergar, me escutar. Que colocou que travou. Não que tá tranquilo ou não tá tranquilo? Estou te vendo, põe pra mim, tá ok. Porque eu fiquei preocupada agora. Ah, então tá ótimo. É que ontem eu tava fazendo uma palestra e de repente eu sumi por mais de 2 minutos e eu tava aqui, ó. Blá, 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 e aí, de repente, a pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu nem vi, só vi depois. Vanessa, você sumiu. E eu voltei ali 2 minutos e pouco depois. Mas enfim, que bom que tá tudo ok. Então, assim, quando eu digo pra vocês da técnica acalme-se, eu tô dizendo que é uma das formas que vocês podem ali conseguir controlar a crise. São técnicas para controlar a crise no momento em que ela acontece, que foi ali, né, até a letra M que eu falei, e aí o restante é a gente conseguir lidar com a ansiedade para que eu não tenha mais crises, para que eu consiga... não é que eu não... Vou corrigir, não é que eu não tenha mais crises, é eu conseguir aceitar a minha ansiedade e que, por eu aceitar a minha ansiedade e aprender a lidar com ela, eu posso não chegar naquele pico. Mas eu posso entender que esse pico pode chegar, tá? Porque o ponto é exatamente esse. Espere, né? Espere o futuro com aceitação, porque o que vier, você vai dar conta e você vai conseguir sair. Você pode precisar se adaptar, pode ter que aprender novas técnicas, mas você vai conseguir, tá? Então, assim... Essa era a técnica que eu queria trazer um pouquinho. Vocês acham que, de alguma forma, isso ajudou? Vocês conseguem ver isso na prática? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão que eu possa estar respondendo? Vanessa, eu já tentei fazer isso, não consegui. Como que você me sugere? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Porque, assim, essa era a minha colocação de hoje. Eu sempre faço muito os exemplos do que eu tenho na clínica, porque eu acho que eu percebo que existe realmente um padrão, né, e que muitos podem ter ali situações que disparam diferente, tudo, mas na prática do que sente ali, a maioria é muito parecido. Então, quando você aceita a sua ansiedade, quando você consegue entender que vai acontecer e que você não vai ter o controle sobre o que acontece ali naquela hora, mas que vai passar, e você começa ali, sim, a controlar o seu corpo, e principalmente, eu acho que o ponto pra gente conseguir entender e minimizar a ansiedade é o examine os seus pensamentos. Quando a gente chega nesse ponto, pode ser que seja muito difícil a gente lidar com isso sozinho, tá? Então, assim, uma pergunta, não, né, vocês nunca, não me fizeram essa pergunta aqui, mas é uma pergunta que geralmente chega nos primeiros encontros na clínica. Vanessa, tem algum momento que eu nunca mais vou sentir isso? Eu nunca mais vou ter essa crise? Se vai chegar essa hora? E eu escuto isso. E aí eu te digo que eu disse para uma paciente que me procurou essa semana. Ela me falou, Vanessa, já fiz tratamento, eu fiquei muito tempo sem crise, porém a minha crise voltou. Eu tô começando a me sentir mal novamente e eu preciso já me organizar, porque eu já tive ruim com isso e eu sei que pode me atrapalhar e me incapacitar. E aí o que eu disse pra ela é uma coisa natural do nosso corpo, ela pode voltar pro nível normal.
Mas assim como a gente teve uma gripe e a gente curou a gripe, a gente pode ter gripe de novo, né? Então, eu tive uma ansiedade aumentada durante um período da minha vida. E aí algo veio ali, eu não consegui lidar com isso. E eu comecei a gerar mais pensamentos disfuncionais. Eu posso voltar a ter aquele comportamento. Todo mundo que tem volta a ter o comportamento? Não necessariamente, né? Mas a gente aprende ao longo, né, do tratamento mecanismos para entender isso. Agora, se os pensamentos, para entender o que disparou. Agora, se os pensamentos estão muito disfuncionais, a gente precisa entender, né, o que está baseando aquele pensamento, que crenças, né, que histórias que estão baseando aquele pensamento. Então, assim, essa era a ideia que eu queria trazer para vocês. As pacientes que mais me perguntavam isso estão em processo de alta já, né? Com um tempo médio aí de 1 ano de terapia. E me perguntavam isso o tempo inteiro no ano passado, né? Então, assim, eu digo para vocês que é possível superar. É possível a gente entender. Só que eu preciso achar a raiz. Não adianta eu querer apagar só os incêndios, apagar só os sintomas. Se eu não acho a raiz, se eu não mudo, eu não vou conseguir lidar com isso, né? Então, assim, é importante a gente entender esse processo, a gente entender por onde a gente começa. Acabei de ver que tem mensagem aqui, sim, no Facebook. Apareceu um ok ali. Mas é importante a gente entender que a gente dá conta, que a gente vai dar conta. Só que o medo, às vezes, nos cega. O medo, às vezes, parece dar a sensação de que eu não vou dar conta disso nunca. Mas eu vou sim. Só que não dá pra eu dar conta só esperando tomar um comprimidinho e passar. Eu não vou conseguir dar conta esperando que alguém faça algo por mim. Eu preciso me movimentar. E aí eu vou te dizer com toda certeza, me movimentar às vezes dói. Dói e pode doer muito. Mas às vezes é necessário. Ou aquela dor mais forte, mas que vai me tirar dali, ou eu vou ficar com aquela dor constante sem nunca conseguir sair do lugar, né? E com a sensação de que eu não vou viver uma vida que eu sonhei ou que eu esperava pra mim. Então, ouse fazer. Ouse tentar. Por mais difícil que seja, você vai ser capaz. Busque ajuda adequada caso você não ache isso. Porque se você não acha isso não acha que você é capaz, tem aí uma crença que tá te limitando. Tem aí uma crença que tá te dizendo que você não vai conseguir. E por que você acha que você não vai conseguir? Qual a sua diferença para mim ou para outro? Né? Qual a sua diferença para uma pessoa que superou? Então, se você não tá achando que você não vai conseguir, porque pode ser que algo realmente esteja precisando de tratamento aí. Algo realmente precisa ser questionado ali, examinado nos nossos pensamentos. Porque você dá conta sim. E aí você dá conta muito mais de sair desse lugar do que de se manter onde você tá. Então, busque ajuda, busque auxílio, participe, se informe, se oriente, né? Mas não fique onde você está. Não fique sentindo esse mal-estar que você está sentindo, porque não há necessidade, né? Você é maior do que isso. Então, já que ninguém tem dúvida, né? Alguém tem alguma dúvida aí? Porque o meu conteúdo por hoje encerrou, né? Eu queria fechar com isso para vocês, que vocês tentem, vejam e revejam essa live. Essa live vai ficar salva tanto no meu IGTV quanto no meu canal do YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube também, Vanessa Brum. Vocês podem ir lá, tem outros vídeos lá também, né? E aí fiquem ligadinhos na página, porque vai ter conteúdo aqui, vai ter vídeo, vai ter postagem diária, né? Então, fiquem ligadinhos, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário para que você consiga usar essa técnica, para que você consiga usar essa prática, né, na sua vida e superar esse momento que você está passando. Bom, eu vou fazer um pedido para vocês, né? A ansiedade não deixa você se entender. Realmente é difícil você voltar a se reconhecer. Sim, olha, tem uma live que eu vou falar só sobre isso, né? Do quanto a gente começa a perder a nossa identidade. Porque a gente perde. Eu não coloquei tudo junto porque eu achei que realmente não iria dar tempo, porque aqui são 59 minutos só, a gente já tá em 50.
Então, eu não coloquei na mesma, mas a gente vai ter uma live que vai falar só sobre isso. E o quanto a gente perder a ansiedade, perder a identidade, acaba sendo mais um gatilho para que a gente tenha mais ansiedade. Então, é como se a gente alimentasse. Eu tenho ansiedade e perco a minha identidade, eu não tenho a minha identidade e eu aumento a minha ansiedade. E aí eu vou dizer para vocês que foi, né, quem já sabe um pouquinho também da minha história, foi o que eu percebi que começou muito a minha ansiedade, né? E foi a partir disso, de olhar para perder a identidade que eu idealizei para mim, que eu sonhei e que eu sei que eu seria capaz, é que me fez hoje conseguir dar conta da minha ansiedade e principalmente estar aqui hoje falando com vocês. Porque há algum tempo atrás eu achei que eu não seria capaz disso também. Tá? Apesar de 9 anos de formada, apesar de tudo, eu também tinha as minhas limitações e as minhas crenças. E eu precisei trabalhar elas, né? Então, assim, por isso eu digo com propriedade pra vocês. Busquem, porque você é capaz de muito mais do que você imagina. Então, assim, fica ligadinho aí. Vai ter mais lives, vai ter muito vídeo. Já teve vídeo ontem, vai ter vídeo amanhã, né? Tem postagem todos os dias. Eu tô com um calendário editorial de 1 mês já planejado com muito amor e carinho. Quem me conhece sabe que eu não levanto dessa cadeira aqui enquanto eu não acabo de fazer, né? Porque esse é um propósito que eu tenho pra minha vida e é isso esse foi o que fez eu me encontrar, inclusive, né? Foi o que fez eu conseguir reconhecer a minha identidade. É eu voltar pra isso. Né, voltar para o que eu realmente queria, para o que eu realmente amo fazer. Talvez a gente precise olhar aí, né, para o que realmente a gente quer fazer da nossa vida, o que a gente gosta. Porque se eu não sei o que eu gosto, eu não sei para onde ir, né? Então eu vou fazer um convite quem tá aqui, eu vou tirar um print aqui, eu vou colocar lá no meu feed e vou pedir para vocês colocarem um comentário do que vocês aprenderam aqui nessa live. Outra coisa antes de encerrar. Eu vou dar um brinde pra vocês também, porque eu tô muito boazinha. Eu tô muito boazinha porque eu tô muito feliz com o resultado que eu tô tendo nas redes aqui, né? E não é um resultado principalmente de ajudar, de perceber as pessoas dizendo o quanto elas estão sendo beneficiadas, às vezes, com um pouco do que eu me dou ali, né? Mentira, eu me dou pra caramba, tá? Mas assim, com um pouco do que eu coloco, porque pra colocar um post ali, eu fico horas pra fazer. Eu fico lendo, eu fico montando, né? Então assim, ele não é rapidinho, eu me dou pra caramba. Mas um post ou um vídeo que eu faço ajuda muito. Então, me chamem, coloca lá no comentário e me chama num direct, né? Que é na mensagem privada, que eu vou enviar pra vocês um e-book que eu fiz, que eu montei nesse momento, que fala um pouquinho sobre a ansiedade, né? De uma forma bem clara, né? Pra gente desvendar essa ansiedade, tá? Ele é simples, ele é um e-book pequeno, né? Até para que seja de fácil interpretação, de entendimento, mas que foi feito de todo coração e com todo carinho. Então, acabando a live, coloca lá no feed, não sai do Instagram, vai lá, nem do Facebook, vai lá na página, coloca o que você aprendeu, o que você achou, né, dessa live e me chama no privado que eu vou enviar para vocês o meu e-book que eu montei, tá bom? Ó, muito obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje, né, por vocês dedicarem um pouquinho desse tempo para mim, porque também, né, eu só tô aqui porque tem essa troca, porque se não houvesse essa troca, eu não estaria aqui, não fazia sentido, né? Não faria sentido. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Ó, um beijo pra vocês. Ah, o print, peraí. Não tô conseguindo dar print aqui na tela. Eu vou tirar a foto e já posto, tá bom? Beijinho, gente. Tchau, tchau. Opa, quem chegou aqui no Facebook, eu vou sair por aqui agora, tá? Vai lá na foto que vai aparecer na minha página, comenta o que você aprendeu e me chama lá no privado que vocês vão ganhar o e-book também, tá bom?